Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais uma aula, na verdade é a nossa última aula essa, tá? A gente vai dividir nossa aula hoje em dois momentos, tá? Desculpa. Primeiro momento, a gente vai fazer a última prática da aula web, tá? Eu sei que semana passada teve alguns problemas na gravação da aula, a maioria não conseguiu assistir, infelizmente. Porém, dava para fazer a aula, vocês mesmos fazerem, era só seguir o roteiro presente no sistema, tá? E aí a gente vai fazer a última aula web que nós temos hoje. Hoje é a parte de lipídios, onde a gente vai extrair o lipídio da clara do ovo e do óleo vegetal, e aí vamos fazer a saponificação deles, tá? Que é a reação com hidróxido de sódio. E aí o segundo momento que nós vamos ter seria o momento de tirar dúvidas, porque semana que vem nossa prova ela é liberada, eu mesmo que vou fazer a nossa prova. Então a nossa prova ela será liberada às 8 horas da manhã do dia 3, ficando disponível até as 8 horas do dia 4, tá? Então de quinta o dia inteiro até sexta-feira de manhãzinha, tá? Então é tempo suficiente para fazer a prova, mesmo o sistema dando problema. Lembrando que após iniciar a prova, vocês têm 3 horas para realizar ela, tá? A prova vai ser no mesmo esquema da prova do bimestre passado, então serão 10 questões de marca X, tá? Então eu mesmo que vou fazer a prova. Eu sei que vocês vão consultar, então eu já faço uma prova pensando numa consulta. Eu já até nem ligo, tá? A gente não é besta para achar que vocês não vão consultar. Então, utilizem o material para consultar, tá? Terão questões ali, principalmente de carboidratos e lipídios, porém eu ainda vou colocar algumas questões do primeiro bimestre, tá? Porque essa prova tem peso de 4.000 pontos, enquanto a primeira era só 1.000, né? Então, eu acho muito justo colocar uma continuação do primeiro e desse. E qualquer problema que der no sistema na hora que vocês estiverem fazendo, que não entrar, ou o que for, vocês, por favor, me avisem. De preferência, me mandem um WhatsApp, porque eu já consigo ver na hora. Às vezes, e-mail ou mensagem no AVA ainda demora mais ainda. A gente tem outras classes, outras notas e tudo mais, a gente não fica olhando isso direto. Um problema, vocês não conseguirem acessar nessas 24 horas, primeira coisa, tira print e me manda, para que vocês possam fazer a segunda chamada sem custo, tá? Se não tiver indícios de que não está funcionando o portal, não tiver print, não tiver nada, a gente não consegue fazer a segunda chamada sem custo, tá? Ela teria o custo da segunda chamada que gera automaticamente no boleto de vocês, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu acho que 24 horas, o sistema, por mais que eu sei que ele normalmente ele cai, ainda mais em semanas de prova, mas eu acho que 24 horas da prova disponível é tempo mais do que suficiente para que a gente consiga fazer a nossa prova, tá? Então, vamos lá. Vou começar a nossa aula. Vou compartilhar aqui minha tela. Está no AVA de vocês, tá? Isso aqui tá errado. Vamos lá. Questionário, mas deixa eu ver uma coisa que eu acho que tá... não, tá certo. A nossa... Perdão, tá? A nossa última questionário aqui da aula prática. Como a gente só tem essa parte, esse conteúdo web, não vai ter outros vídeos para assistir, uma vez que já foram todos, né? São só 3 perguntas com relação à parte de lipídios, tá?
que é o porquê, como ocorre a extração de lipídios com cetona, e qual a diferença entre sabão e detergente. Vou falar um pouquinho de tudo isso aqui na aula de hoje. Então, já está lá. Se eu não me engano, está na unidade 4, seção 3, está na última. Eu tive que colocá-lo na pré-aula, mas está sido lá a atividade que vocês têm até quinta-feira que vem para me entregar, tá? Porque quinta-feira que vem, vocês têm até as 8 da manhã, 8h10, eu estarei lançando essas notas. Então, de parcial. Então, eu não posso aceitar em outra data, é o prazo máximo que nós vamos ter para entregar essas notas. Então, vamos começar lá, vamos abrir o nosso portal e começar. Portal, vocês já estão acostumados. Então, aula prática. Web, no caso, a gente vai fazer o 4, essa saponificação de lipídios. Eu já estou com ela aberta aqui. Então, vai abrir essa telinha aqui, ele demora às vezes um pouquinho para carregar. Nós vamos lá ver o nosso objetivo, tá? Que a gente vai analisar a composição e as propriedades dos nossos trigliceróis, que é um dos lipídios mais comuns que nós temos, tá? Que a gente falou bastante dele na aula prática. Seja ele dentro de óleos e gordura, dentro da clara de ovo e dentro do óleo vegetal, tá? Lembrando que a clara de ovo, por ela ser de origem animal, ela possui gordura, enquanto o óleo vegetal de origem vegetal, né, claro, é óleo, tá? E aí tem o que a gente vai ver, que é o processo de extração de lipídios no ovo, processo de saponificação e precipitação, as propriedades dos trigliceróis e a reação de saponificação. Temos aqui todo o nosso sumário teórico. Aconselho vocês a entrarem, principalmente para a última questão, quando a gente fala de sabão e detergente. Então, aqui eu tenho a nossa reação de saponificação, tá? Então, na reação de saponificação, eu vou ter o nosso triacilglicerol, tanto de óleos quanto gorduras, reagindo com a nossa soda cáustica, nosso NaOH. Uma vez que eu tenho essa reação, eu formo o nosso sabão, liberando o nosso glicerol, tá? Nosso glicerol e glicerina são a mesma coisa, tá? Glicerol é o nome científico, glicerina é o nome popular, tá? Fiquem atentos. Então, os sabões ele tem uma parte polar e uma parte apolar, sendo esse R aqui as nossas cadeias carbônicas, a nossa parte apolar, enquanto esse íon carboxílico aqui é a nossa parte polar. Então, eu tenho os dois lados e é por isso que eu consigo dissolver gordura na água quando eu tenho sabão ali dentro. A parte apolar vai dissolver as nossas gorduras, que é a nossa parte carbônica ali, enquanto a parte polar, ela se dissolve na água. Por isso que eu consigo fazer a limpeza de gorduras com sabão e detergente. Seguindo aqui, ele fala da diferença de sabões e detergentes. A diferença mais básica é o fato de que o sabão ele é de origem natural, tá? Porque a gente pega óleos e gorduras naturais, enquanto o detergente, ele é sempre sintetizado, tá? Porque os sabões, os detergentes, eu venho de moléculas derivadas do petróleo, enquanto o sabão vem de moléculas biodegradáveis, tá? Então, essa é a gente demonstrar a grande diferença. Porém, os detergentes, eles também têm grupos parecidos. Eu vou ter uma longa cadeia carbônica e vou ter um grupo polar na ponta, tá? Aí ele fala um pouco da reação e tudo mais. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso roteiro
Então, bem explicativo de tudo o que é para ser feito. Por isso que eu fiquei meio assim, que vocês não fizeram. A outra eu não vou descontar. Mas vocês poderiam ter feito o experimento. Na verdade, esse aqui é a intenção. Então, aqui, ó. Deixa eu só recarregar. Tem foto a foto, o que é para ser feito em cada experimento. Então, passo 1, fazer uma coisa, passo 2, e assim por diante, tá? Então, eu acabei desconsiderando dessa vez, que vocês não fizeram, mas daria para vocês terem feito tranquilamente. E vamos para o nosso experimento. Tem aqui o nosso pré-teste com 5 questões para a gente responder, tá? Então, por exemplo, a primeira, o triglicerídeo é um triéster resultante da combinação de um glicerol com os nossos ácidos carboxílicos, nossos ácidos graxos, tá? E assim a gente vai. Os sais de ácidos carboxílicos, conhecidos como sabão, são polares e apolares. Eu tenho um lado que a parte apolar dissolve as moléculas polares e a parte polar na água. Tá? Então, eu consigo dissolver óleos e gorduras aí. 3. Com relação à ação de limpeza realizada pelo sabão, é correto afirmar que a gordura se dissolve na água pelo aumento do pH. Nada a ver, não muda o pH. As moléculas de gordura se precipitam no fundo pela diminuição da densidade da água. As moléculas de sabão formam uma ponte entre a gordura e a água. Correto. Então, como eu disse, a cadeia é a parte cadeia carbônica do nosso sabão, ele vai dissolver as nossas gorduras, enquanto a parte polar, que é a nossa cabeça, vai se dissolver na água. Então, ele faz essa ponte de dissolução aí. 4. Assinale a alternativa correta sobre os sabões e a reação de saponificação. O sabão é um sal de ácido graxo derivado da reação de um óleo ou gordura na presença de um ácido forte, por exemplo, o ácido fúrico. Não. Saponificação é reação com base, normalmente hidróxido de sódio, então tá errado. Os sabões produzidos a partir da soda cáustica são mais sólidos, enquanto aqueles produzidos pelo hidróxido de potássio são mais líquidos. Faz um certo sentido. Vamos conferir a última para a gente ter certeza. A reação de saponificação ocorre quando um óleo ou gordura está em contato com uma base forte, sendo o sabão classificado como um sal inorgânico. Errado, é um sal orgânico, tá? Eu tenho uma grande cadeia carbônica. E 5, quando existe a presença de cálcios e magnésio na água, o que se deve utilizar para fazer a limpeza? Quando tem cálcios e magnésio na água, a gente tem que tomar cuidado, que é o que a gente chama de água dura. Normalmente, sabão em presença de cálcio, ele vai se precipitar, tá? Então, eu diria que seria o detergente, porque ele não precipita na presença de cálcio e magnésio. Já o sabão, ele reage com a presença de cálcio e magnésio, formando um precipitado insolúvel. E se ele forma um precipitado insolúvel, ele não vai dissolver a nossa gordura. Então, vamos para o nosso experimento por si só. Deixa ele carregar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente sempre entra no laboratório vai fazer, colocar os nossos EPIs. No caso, eu vou usar jaleco, luvas e óculos de proteção, tá? A máscara aqui, no caso, não é necessária, principalmente porque a gente vai fazer ela na capela.
Então, capela, a primeira coisa que a gente faz, abrir para pôr os nossos materiais. E vamos ligar a nossa capela. Então, vou ligar a nossa luz e vou ligar, acendeu, e vamos ligar a nossa exaustor. Tá? Lembrando que o exaustor ele tem sempre a função de puxar qualquer tipo de vapor que exista ali. Temos os nossos armários, então vamos pegar as nossas vidrarias. De tubo de ensaio, pipeta de Pasteur e bastão de vidro desse lado. Aí aqui eu vou usar nosso óleo vegetal, a nossa acetona e o nosso hidróxido de sódio. E desse lado aqui eu vou usar o nosso funil, papel de filtro, beckers e uma proveta. Beleza. Vamos para o interior da nossa capela. Todo o nosso material está aqui. Então, eu vou começar a primeira coisa tirando o lipídio da nosso clara de ovo, tá? Então, nossa clara de ovo já está aqui. A gente costuma dizer muito que a clara de ovo tem proteína, mas a gente vai conseguir extrair os lipídios dela, tá? Então, eu vou pegar aqui 10 ml essa clara de ovo, vou colocar na proveta aqui, ó. Acertei o menisco certinho e vou colocar elas no becker. Juntamente com essa clara de ovo, aqui eu tenho, ó, C3H6O, ela é cetona. Então, eu vou colocar ela no becker junto com a nossa clara de ovo. Qual que é a principal função da acetona? A nossa acetona, ela vai servir para ajudar a precipitar os nossos lipídios, uma vez que ela é uma molécula que consegue normalmente dissolver os nossos lipídios. Então, agora a gente vai misturar. Misturar o becker. Eu vou misturar essa nossa clara de ovo com o nosso acetona. A gente já vê que ela já começa a formar uma certa emulsão, tá? E a essa emulsão eu vou filtrar. Então, o papel de filtro tá aqui. Primeira coisa, eu vou colocar o papel de filtro no suporte e vou colocar um becker embaixo. Feito isso, eu vou filtrar isso daqui. Essa mistura de clara de ovo e acetona, para que daí eu fique embaixo só com os nossos lipídios, tá? Então, eu posso descartar o nosso papel de filtro, que estava aqui em cima, já não vou mais usar. Esse nosso parte líquida ficou aqui que vai estar os nossos lipídios, e eu vou evaporar aí todo o nosso solvente, para que aqui eu tenha só nosso lipídio no final. Então, eu vou colocar nesse outro becker e vou levar para esquentar. Temos uma placa aqui, ó, a gente vai ver que ele vai começar a borbulhar, então saiu todo o nosso solvente, ficou só o nosso sólido, que é a nossa gordura presente na nossa clara de ovo, tá? Beleza, temos agora a nossa clara de ovo aqui. Vou transferir ela para um tubo de ensaio para eu fazer a nossa reação. Então, vou colocar aqui no tubo de ensaio 1. Então, já fiz a primeira parte, extraí os nossos lipídios. Então, se eu olhar aqui no tubo de ensaio, ele é um sólido, presente aqui com a nossa clara de ovo. E junto com essa clara de ovo, eu vou colocar o nosso hidróxido de sódio. Vou colocar ali no becker 1, para daí a gente pegar. Pipeta de Pasteur, vou pegar aqui e nosso NaOH e colocar sobre a nossa clara de ovo ali. Lembrando que nesse caso, a nossa clara de ovo aqui, ó, é o sólido aqui dentro, e aqui eu tenho nosso hidróxido de sódio. Então, é lipídio e hidróxido de sódio. Agora eu vou aquecer esse tubo de ensaio, para que essa reação ocorra.
Ó, ele vem para cá e roda-se um cronômetro para a gente ter uma noção de quanto tempo ele vai ficar sobre aquecimento. Meia hora quase de aquecimento. A gente vê que ele homogeneizou, formou o nosso sabão aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa com o óleo vegetal. Vou colocar no becker. Vou lavar a nossa pipeta para pegar o nosso óleo. Vou pegar o becker 2, colocar no tubo de ensaio 2 e assim por diante. Ó, aqui está o nosso óleo transparentezinho. Vamos colocar o nosso hidróxido de sódio. Lavar a nossa pipeta, pegar o nosso hidróxido de sódio, está no becker 1. Então, tá aqui o nosso NaOH com óleo vegetal. Vamos colocar isso para aquecer. Vamos aquecer o tubo de 2. De novo, o cronômetro começa. Meia hora novamente. Passou. E vamos observar, ó, os dois estão branquinhos. Então, agora aqui eu tenho a formação do nosso sabão nos dois casos, tá? Então, eu consigo formar sabão desde uma gordura sólida, que foi o nosso caso, nossa clara de ovo, quanto de uma gordura líquida, que é o nosso óleo vegetal, tá? Então, vamos limpar todas essas soluções. E só isso. Tem que abrir o armário para guardar. Aí que dá para guardar. Lembra que sempre depois de qualquer prática, nós temos que deixar tudo guardado, tá? Eu falo isso porque eu não sei se a gente vai ter mais aulas juntos, tá? Mas isso é um procedimento padrão de qualquer laboratório, tá? Usou, guardou, ou se as coisas já estavam na bancada, simplesmente deixem da melhor forma possível, tá? Ó, tudo guardado. Esse aqui travou. Então, a gente fecha aqui tudo organizado. Fecha a nossa armário, desliga a nossa capela. Desliga o exaustor.
E aí, por último, vai e retira os nossos EPIs. Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui. Não sai os EPIs nesse programa, nessa versão. E aí a gente conseguiria finalizar a nossa parte prática, tá? E aí tem todas as nossas, que eu já acabei dando a resposta de tudo. Por que que houve a extração de lipídios com acetona? Então, porque os lipídios se dissolvem na acetona. A acetona é uma molécula apolar, aonde eu tenho 3 carbonos ligados entre si, mas eles são apolares, por isso eu consigo extrair. Como ocorre a reação de saponificação? Então, óleos e gorduras reagindo com o nosso hidróxido de sódio, nosso NaOH, formando o nosso sabão, tá? Essa reação ocorre sobre aquecimento. E a diferença entre sabão e detergente eu já comentei ali atrás, que sabão é de fonte natural, então de óleos e gorduras naturais, enquanto detergente é derivado de processos artificiais. Então, o detergente ele vem dos derivados de petróleo. A nossa aula, que eu precisava terminar com vocês, era isso. A partir de agora, eu abro para perguntas, para quem tiver perguntas para serem feitas do nosso conteúdo. Lembrando que se por um acaso não tiver dúvidas, vocês não agora, mas vocês podem vir me perguntar depois. Todo mundo tem aí meu WhatsApp, pode me mandar no WhatsApp, por e-mail, como vocês preferirem, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fiquem à vontade. Ok, obrigada, professora. Nada. Bom final de semana. Boa prova. Qualquer coisa, manda mensagem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém mais tem alguma dúvida? Se não tiver, gente, eu vou lançar o resto das notas que eu preciso, senão vocês me mandam no WhatsApp. Acho que não, professora, por enquanto não. Então tá bom, qualquer coisa vocês me mandam mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Beijo, gente, bom Tá final bom. de semana, até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.